Olá, meus preciosos irmãos, amigos, ouvintes. Aqui estamos, pela maravilhosa graça do Senhor, para mais um programa Semente de Vida. Estamos aí ainda dentro desse tema e passando por esses momentos em que o Espírito está nos advertindo acerca da hora e do tempo no qual nós estamos vivendo. Nós tivemos aí a última programação e nós estivemos lembrando do que aconteceu lá em Pearl Harbor. E na mesma hora em que eu estava transmitindo, me veio ao coração também uma situação muito parecida com aquela que tomou lugar ali na cidade de Pearl Harbor. E eu quero, com a graça maravilhosa do Senhor, tomar este assunto como uma advertência para nós. O Senhor nos mostrando que a hora verdadeiramente está à mão e que precisamos estarmos posicionados em Cristo, porque este é verdadeiramente o único lugar em que nós estaremos seguros. A escritura que nós vamos ler nesta noite, ela está em Daniel. Daniel, no capítulo 5, no versículo 25. E a escritura diz assim: esta é a escritura que se escreveu. Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. A nossa história, ela começa lá na Babilônia. Nós sabemos que a Babilônia, ela estava localizada no Sinar. Ela primeiro foi chamada o portão de Deus. Babel, que significa confusão. A Babilônia, ela aparece no começo da Bíblia, lá em Gênesis, ela aparece no meio da Bíblia e ela aparece também no fim da Bíblia, lá em Apocalipse. E diz o mensageiro que ela ainda está em existência hoje. Então, nós podemos ver que aquele povo que estava ali abrigado à sombra desta grande cidade, que era uma verdadeira fortaleza, eles estavam ali se sentindo tão seguros sem Deus. E isto não é nada bom, porque quando nós nos sentimos seguros sem Deus, então a coisa verdadeiramente não está bem. Mas nós temos um Deus que ele nunca muda e a sua atitude com relação ao pecado ainda é a mesma hoje. E não existe nenhum esconderijo aqui embaixo, a não ser em Cristo Jesus, nosso Senhor. Este é o lugar seguro, é o nosso rochedo forte. E esta grande cidade, eles sentiam que no mundo não haveria nenhum exército que poderia invadir aquela cidade. Aquelas paredes eram tão altas e eles estavam se sentindo muito seguros no interior desta cidade, porque tudo estava
mostrando que eles estavam bloqueados do mundo exterior. Mas mal sabiam eles que uma nação perversa, chamado os medos e persas, estavam cavando o leito do rio para alterar a direção do rio Eufrates. Este rio passava dentro da cidade. E quando eles acharam que estavam verdadeiramente seguros, por detrás daquelas paredes, eles começaram a andar em pecado. E quando um homem se sente autossuficiente, o pecado começa a agarrá-lo. O pecado começa a reinar nele. E nós sabemos que o pecado corrói. De modo que quando eles fecharam aquelas portas, eles pensavam que estavam seguros. Mas Deus olha dos céus, Deus está em toda parte, Deus sabe de todas as coisas, e o pecado é uma desgraça para qualquer nação, para qualquer indivíduo. E não devemos nos esquecer de que os nossos pecados um dia nos encontrarão. E o certo é que eles se sentiam muito seguros quando estavam no interior dessa cidade, com os seus portões fechados. E eles pensaram que com isto eles poderiam viver uma vida de orgia, o quanto eles quisessem, pois se achavam muito protegidos. E este rei, ele marcou uma data em que ele faria um grande banquete. Aliás, esta história é a história do banquete de Beltesazar. E ele convidou todas as pessoas célebres do seu reino, todos os soldados, os capitães, e também suas esposas, suas concubinas. E quando um homem se sente autossuficiente, ele começa a andar em pecado. Então ele encomendou as melhores bebidas, né, para esta grande festa que ele faria de rock and roll. E ele pensou que estaria tudo seguro. E ele então teve esta grande farra, provavelmente atrás de um dos seus jardins ali do palácio, e tomou todas aquelas decorações cintilantes, tomou todas aquelas garotas de shows que vieram para entreter os convidados, aqueles soldados. E eu posso até começar a vê-los a beber e a se divertir. E aqueles soldados começaram a se embriagar, começaram a agarrar aquelas mulheres e aplaudindo com vivas e pensando que eles estavam seguros. Eu posso também imaginar este rei Beltesazar, e à medida que aquela festa começava a se esquentar, eles acharam que poderiam fazer algumas piadas a respeito da religião, algum tipo de piada a respeito do pregador, mas nunca se esqueça, Deus está observando tudo dos céus.
E você tem que sempre se lembrar, nós colhemos aquilo que semeamos. Esteja ciente disso. Você um dia vai colher tudo aquilo que você está semeando. A Bíblia nos diz em Gálatas que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear é o que ele vai colher. Se pecamos, vamos pagar pelos nossos pecados. Aliás, eles tinham um profeta ali naquele reino, mas eles não deram ouvidos a eles. Eles quiseram simplesmente caçoar. E eles, a essa altura da festa, já estavam embriagados. Eles disseram, vamos pegar os vasos do templo, aqueles vasos que estão consagrados ao Senhor, e vamos trazê-los aqui e vamos fazer uma boa brincadeira. Lembre-se, Deus em tempo algum permitirá que pecadores caçoem de seu povo, caçoem de sua palavra, e em algum dia você vai ter que pagar por isso. E quando eles trouxeram estes vasos, essas taças que haviam sido consagradas ao Senhor, e começaram a inclinar os seus copos, os seus vasos, e começaram a enchê-lo, quem sabe, com uísque e qualquer outra bebida, e começaram a beber, e começaram a rir, e começaram a caçoar da religião do Senhor. Queridos, nós estamos nesta hora rumando ao julgamento. Foi exatamente isso que aconteceu naquele momento. E eu penso que nós estamos vivendo em dias muito parecidos. Deus está nos advertindo de todas as formas. Para todos os lados por onde olhamos, nós temos podido ver o brilho do sinal vermelho da sua vinda, brilhando cada dia mais intermitentemente. E todas estas coisas são sinal de advertência para nós de que o julgamento de Deus está próximo. E enquanto eles bebiam, de repente, Beltsazar estava quase ao ponto de tomar um gole da sua taça. Os seus olhos se arregalaram naquele momento e ele olhou na direção do castelo e ele viu vindo do céu a mão de um homem e começou a escrever para cima e para baixo naquela parede. Deus não faz as coisas às escondidas, pelos cantos. Ele faz bem debaixo das luzes. Deus fala, Deus se move, de modo que aquela escritura sobrenatural foi posta por sobre o reboque daquela parede, à vista de todos eles. E naquele momento os olhos do rei se arregalaram. E a Bíblia nos diz que os seus ossos se desconjuntaram, ou seja, se soltaram fora de sua junta. E ele, com toda certeza, ficou muito assustado, porque Deus, quando ele começa a mostrar os seus sinais, é hora
para estarmos verdadeiramente assustados. E ali então, esta grande nação pecadora estava ali embalada sob o som daquele rock and roll. Eles tiveram que parar. E um dia, essas nações, o mundo, parará para dar ouvido à mão de Deus, aos julgamentos de Deus, do mesmo modo que aquele conjunto que estava dentro daquele grande navio, o Titanic, que quando saiu do porto, saiu já com uma afronta a Deus, dizendo: este nem mesmo Deus afunda. Oh, como essas pessoas são tão sem temor de Deus. As pessoas têm perdido o temor de Deus, mas ali, naquela hora em que aquele navio, aquela grande embarcação se confrontou com aquele iceberg e começou a ir para o fundo, aquela orquestra teve que tocar: mais perto, meu Deus, quero estar de ti. E nós sabemos que a qualquer hora a música vai parar. E a Bíblia diz que aquele rei perdeu todo o controle, os seus joelhos estavam batendo um contra o outro, e ele olhou e viu aquela grande coisa que estava acontecendo, e todas as paredes em volta estavam fechadas. Eu tenho os meus guardas postos por sobre o portão. Deus, ele não tem que passar pelo portão da maneira como nós pensamos que tem. Ele desceu da sua glória e ali estava a sua mão escrevendo na parede estucada do palácio. A Bíblia nos diz que ele chamou todos os seus adivinhos, todos os seus astrólogos, astrônomos, para que eles pudessem interpretar para ele o significado daquelas palavras. Eles não estavam, com toda certeza, acostumados com o sobrenatural. Eles não sabiam nada sobre isto. Não sabiam como interpretar línguas desconhecidas. Eles não sabiam, aliás, nada a respeito desta língua celestial. E naquele momento ficaram emudecidos. Lembrem-se, esta foi a introdução dos reinos gentil. E como estes reinos entraram debaixo do sobrenatural, ele sairá também debaixo do sobrenatural. E as coisas espirituais são espiritualmente entendidas. Finalmente, aquela pequena rainha disse: ó rei, vive para sempre. Mas ele não sabia, nem mesmo ela sabia, que ele já estava morto naquele mesmo momento. Eu sei que estás todo incomodado a respeito destas escrituras ali na parede. Mas, ó rei, deixe-me te dizer algo. Há um homem em teu reino que sabe acerca do sobrenatural. E faz anos que se encontrou nele o Espírito de Deus. Ele tinha um espírito excelente. Ele podia interpretar sonhos. Ele tinha visões. Cada um deles estava exatamente certo. Por isto, não estejas perturbado, ó rei. Dê-me apenas alguns minutos e eu o trarei aqui. Haverá um dia em que você pedirá o auxílio dele. Pode
que você não tenha um lugar para ele em sua casa. Pode que você esteja ocupado demais, assistindo televisão, jogando baralho, bebendo cerveja, frequentando estas festas de rock and roll. Mas é certo que haverá uma hora que você clamará, que você pedirá pelo o auxílio dele. Daniel disse: ó Belsazar, saiba que todas estas coisas, elas não estão escondidas. E ele disse: o teu pai, como Deus fez uma grande nação, como Deus havia feito dele uma grande nação, mas ele havia se esquecido disso. E ele fez a mesma coisa que você está fazendo. E Deus o transformou em uma besta selvagem. E ele disse: tu estás ciente destas coisas? E então tu tomas os seus vasos santos e começa a caçoar dele? E ele disse: a escritura foi colocada na parede, e desta vez o teu reino está contado. Em outras palavras, olhe, companheiro, os teus dias estão contados. O teu reino é tomado de ti e dado a uma outra nação, uma nação brutal, uma nação irreligiosa, porque Deus faz o pecado combater o pecado. E naquele momento ele estava em pé lá, observando aquela escritura na parede. Pouco sabia ele que ali embaixo daqueles portões, naquele mesmo momento, os guardas estavam sendo mortos, os soldados estavam sendo assassinados pelas ruas do palácio. E em alguns minutos o rei seria morto por uma nação ateia, por uma nação possuída pelo diabo. Estava à porta, pois eles já haviam sido pesados em balança e achado em falta. E eu me pergunto hoje, com todo o nosso moderno comportamento leviano, todo este rir, todo este caçoar, a Bíblia diz exatamente que eles fariam isto nesta hora. Seriam obstinados, seriam orgulhosos, tendo forma de piedade, mas negando a eficácia dela. Temos andado demais em pecado. A igreja tem estado completamente adormecida, não se interessa mais pelos cultos, não se interessa mais pelas coisas do Senhor, estão caminhando tão despreocupadamente, mas o verdadeiro Espírito Santo, o verdadeiro Espírito do Deus vivente, está clamando nesta hora, mas eles simplesmente viram as suas costas e não têm tido tempo, estão pelas televisões, vendo filmes, perambulando cá e perambulando acolá, mas a hora tem chegado em que temos sido pesados em balanças e temos sido achados culpados. Meu amigo, ouça-me nesta hora. Se esta coisa está tão próxima e nós temos podido ver as escrituras na parede, nada restará a não ser os julgamentos de Deus, pois a sua preciosa misericórdia tem sido rejeitada deliberadamente. Nós estamos, sem sombra de dúvida alguma, chegando ao final da estrada. O sobrenatural tem sido efetuado. Milagres, prodígios e maravilhas, e mesmo a própria coluna de fogo tem sido fotografada pela ciência, sinais sobrenaturais, mas as pessoas não têm feito caso.
simplesmente tem rido, simplesmente tem caçoado. O que mais tem sobrado a não ser os julgamentos de Deus? As Escrituras estão na parede. Oh, meus amados, a vinda do Senhor está tão próxima. A Escritura está na parede. A Bíblia nos diz isto, queridos. E nós precisamos verdadeiramente estarmos posicionados em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu faço deste momento, através da minha voz, uma persuasão a todos vocês que ainda não se posicionaram, que ainda não se encheram do seu precioso Espírito Santo. Arrependei-vos e sejam batizados, como disse Pedro, no nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a tantos quantos estão distantes, porque também não há outro nome dado debaixo dos céus no qual devamos ser salvos, a menos que você esteja em Cristo. Esta é a advertência do mensageiro, o sétimo anjo que Deus nos enviou para nos trazer de volta a sua preciosa palavra. A menos que você esteja em Cristo. Não estamos falando de denominações. A menos que você esteja em Cristo, a menos que Cristo esteja em você, o novo nascimento, o batismo do Espírito Santo, você vai perecer. Por isso, meus amados, que isto siga falando aos vossos corações e vos advertindo acerca desta hora em que nós estamos vivendo. E lembrando que só existe um lugar onde você estará verdadeiramente seguro, que é em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus abençoe os vossos corações na sua maravilhosa graça.